Olá a todos, eu sou o professor Marcelo Shibuya do Instituto Federal de São Paulo, campus Guarulhos, e nesse vídeo eu vou mostrar um tutorial para o cálculo de números complexos utilizando a calculadora HP48G. Essa calculadora que eu estou mostrando na tela é o espelhamento da HP48G que eu instalei no meu smartphone. Essa calculadora é bastante útil na área técnica de eletricidade, principalmente quando precisamos resolver problemas com números complexos. Bom, para instalar esse aplicativo no seu smartphone, faça a busca pela palavra-chave Droid48 ou HP48G na loja de aplicativos Google Play Store ou na loja de aplicativos do iOS. Esta calculadora utiliza uma lógica chamada RPN. RPN são as iniciais de Reverse Polish Notation. Então, nessa calculadora aqui, nós não temos o sinal de igual, como podemos ver aqui. Então, se não temos o sinal de igual, como é que nós fazemos os cálculos simples nessa calculadora aqui? Por exemplo, eu coloco a primeira variável, teclo Enter, a segunda variável e operação. Por exemplo, eu vou multiplicar 4 por 5. Então, primeira variável, 4, Enter, 5. Então, podem ver que eu tenho aqui o 4 e o 5 e a operação, vezes. Vamos supor que eu queira somar 8 com 6. 8, Enter, 6. Então, os dois números estão aqui, ó. Mais. Podem notar que aqui na tela da calculadora, os resultados eles vão se acumulando aqui, vão ficando aqui, e eu posso utilizá-los para operações posteriores. Só fazendo uma rápida recapitulação, o que são números complexos? Números complexos são números que têm uma parte no eixo real e uma parte no eixo imaginário. Então aqui eu tenho no formato retangular, que o R, que é o número complexo no formato retangular, é igual a A mais JB. Então A está no eixo real e B no eixo imaginário. Os números complexos eles podem ser representados na coordenada polar também. O que é a coordenada polar? Coordenada polar seria um segmento de reta de comprimento C com um deslocamento de θ graus em relação ao eixo real. Então, aqui nós temos aqui Z igual a C com ângulo θ graus. Comumente, na área elétrica, nós chamamos esse ângulo θ aqui de defasagem, tá? Então, seria um segmento de reta com comprimento C deslocado de θ graus em relação a esse eixo real. Bom, então, inserindo e exibindo números complexos em coordenadas retangulares. Então, eu quero colocar um número na calculadora aqui, que é 5 mais J8. Então, eu abro parênteses, aqui, 5, espaço, 8, Enter. Então, esse número aqui que está entre parênteses é um número complexo, que tem 5 como parte real e 8 como parte imaginária. E se eu quisesse colocar um número que é 5 menos J3? Então, abro parênteses, 5, espaço, 3, negativo. Trocando o sinal aqui. Enter. Então, tenho os dois números aqui no formato retangular. Se eu quiser converter esses números aqui, ou visualizá-los no formato polar, eu posso converter através dessa função aqui, que está escrito aqui polar. Então, função verde, polar. Então, eu tenho aqui os dois números, 9,43 com ângulo de 57. Ele continua aqui, tá? E
O segundo número, 5 menos J3, é 5,83 com ângulo de menos 30,96. Essa tela que está aqui, ela está assim com o número assim com várias casas depois da vírgula. Eu posso formatar essas casas aqui de uma tal forma que me seja conveniente. Então eu posso, por exemplo, eu quero colocar em duas casas depois da vírgula. Então eu venho nessa função modes. Então, number format, ele está em standard, então ele vai mostrar o tanto de casas possíveis pela calculadora, mas não é isso que eu quero. Eu quero com duas casas depois da vírgula. Então eu fixo aqui, então eu tenho que baixar aqui por essa. Ok. E duas casas. Tá? Então, eu acabei de formatar a calculadora aqui 9,43 com ângulo de 57,99 graus, que é esse primeiro número complexo, colocado no formato polar. E o segundo número é 5,83 com ângulo de menos 30,96. Caso eu queira voltar esse número aqui para o formato retangular, basta eu tirar do formato polar. Aqui na tela está mostrando que esse número aqui está no formato polar. É só eu tirar isso aqui, essa simbologia aqui. Como é que eu faço para tirar essa simbologia? Eu venho aqui e aperto polar. Então, função verde, polar, ele vai voltar 5 real, 8 imaginário, 5 real, 8 imaginário, 5 real, menos 3 imaginário. Inserindo e exibindo números complexos em coordenadas polares. Vamos supor que eu queira colocar esse número aqui, ó, 3 com ângulo 40 na minha calculadora. E eu quero mostrar nesse formato aqui, no formato polar. Então, função verde, polar, mostra aqui que está no formato polar. Então, 3, tem que abrir os parênteses aqui. 3, tem que digitar o ângulo aqui. Então, tenho esse ângulo aqui, ó. Ângulo, quanto? 40. 40. Enter. Então, 3 com ângulo 40. Ok? Se eu quiser ou precisar de converter esse número no formato retangular, é só tirar essa função ou essa visualização em formato polar. Então, função verde, polar, eu retiro daqui. Então, eu tenho que o número em formato retangular é 2,30 e imaginário 1,93. Tá? Então, isso aqui está formatado, conforme eu fiz na operação anterior, em duas casas depois da vírgula. Bom, voltar aqui então para visualização em polar. 7 com ângulo 75. Então, parênteses, todos os números complexos, eles são colocados dentro desses parênteses aqui. Então, 7, ângulo, função verde, ângulo, então está mostrando o ângulo aqui, ó, 75. Enter. Tá? Então, conforme queríamos mostrar para vocês aí. E se eu quiser mostrar em retangular, tiro do formato polar, aqui está em formato retangular. Vamos supor que eu queira fazer esse cálculo aqui, ó. 2 mais J6, multiplicado por 4, ângulo 120. Então, o primeiro número está no formato retangular, o segundo número está no formato polar, e tudo isso dividido por 3 mais J4, que está no formato retangular. Tá? Eu vou utilizar aqui no formato retangular, na calculadora.
Então, vou tirar aqui a simbologia de polar. Então, ele já está trabalhando, vai mostrar para vocês no formato retangular. Então, parênteses, 2, espaço 6, Enter. Vou inserir esse número aqui, ó, 4, espaço 4, ângulo 120. 4, ângulo 120. Enter. Então, podem ver, eu tenho 2 real, 6 imaginário, menos 2, 3,46 imaginário, tá? Porque esse número aqui, como eu estou demonstrando, mostrando na tela aqui os valores em retangular, ele colocou tudo em retangular. Como é a multiplicação, eu multiplico. Tá? Então, eu tenho menos 24,78 com no lado real e menos 5,07 no lado imaginário. Agora, tudo isso aqui, ó, eu vou dividir por 3 mais J4. Então, inserindo 3, espaço 4. O primeiro número aqui, ó, e o segundo número, como eu vou dividir, agora é colocar o sinal. Dividido. Então, em formato retangular, eu tenho esse resultado aqui. Eu posso converter esse resultado no formato polar. Então, função verde, polar, dá 5,06, com ângulo de 138,43 graus. Ok? Então, aqui está o resultado desse cálculo aí. Bom, então as conclusões finais com relação a essa calculadora. Primeiro, a HP48G, conforme eu demonstrei, ela é ideal para realizar operações na área de eletricidade, principalmente quando a gente precisa trabalhar com números complexos. É uma calculadora assim, bastante rápida e que eu gosto muito e eu recomendo. Uma das vantagens dessa calculadora é a facilidade de uso e pode ficar disponível no seu smartphone. Em vídeos futuros, ainda envolvendo essa HP48G, eu pretendo trabalhar um pouco e fazer um tutorial mostrando assim como fazer cálculos de corrente e tensão com números complexos, de potência aparente, ativa e reativa, também utilizando essa teoria de números complexos. E uma coisa bastante legal assim que eu descobri esses dias aí olhando o manual dessa calculadora, que seria um vídeo a respeito da resolução de equação de malhas em corrente alternada utilizando aquelas equações de Maxwell nessa calculadora aí. Vocês vão ver que ela resolve rapidinho, tá? Então eu agradeço bastante pela atenção de todos e ficamos pelo próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.